Pessoal, fisiologia das vias respiratórias. Então, anatomia, o que é? Fisiologia, como que funciona, né? Como que se desencadeia todo o processo de funcionamento, né? Funcionamento natural. Fisiologia, via aérea. O que é a via aérea? Via aérea, então, é o caminho. É o caminho que leva o ar atmosférico, o ar captado, desde o nariz até os alvéolos, né? Essa é a funcionalidade das vias aéreas, captar esse ar e levar até os alvéolos pulmonares. Então aqui mostra o processo novamente. Todo o ar que é captado, pessoal, pelas vias aéreas superiores, ele passa pelas vias aéreas inferiores, ele vai ocorrendo toda essa filtragem do ar até chegar nos alvéolos, né? Importante a gente saber, pessoal, qual é a concentração de oxigênio atmosférico. A nível do mar, 21%, a média de concentração de oxigênio e 79% de nitrogênio, né? Então, isso é importante a gente saber para a gente poder trabalhar. Muitas vezes, altas altitudes, conforme vai se elevando a nível do mar, vai perdendo concentração de oxigênio, né? Pessoal, quanto que um adulto respira em cada inspiração? Uma respiração em repouso, né? Sem esforço. Um adulto médio, pessoal, um médio de 70 quilos, ele consegue, em uma inspiração em repouso, ele consegue absorver em média 500 ml de ar. Desses 500 ml de ar, 150 ml, eles ficam na via respiratória. São 150 ml de ar que ele fica lá nas vias aéreas inferiores, ele fica lá entre traqueia, brônquios, bronquíolos, que nunca chega até os alvéolos para que ocorra a hematose, para que ocorra a troca gasosa. Esse ar age mais como uma manutenção, né? Então, quem participa mesmo do processo de troca gasosa é em média 350 ml. Claro que aqui a gente está usando uma média, né? Pessoa que tem uma estrutura maior pode captar mais como menos, mas isso é uma média. Pessoal, esses 150 ml que ficam na via aérea, né, é conhecido como espaço morto, porque ele não participa da troca gasosa. Pessoal, esse movimento do ar para dentro das vias aéreas, ele ocorre como? Como que ocorre? Como que é esse processo? Por quê? Porque ele é involuntário e pode ser voluntário também. Eu posso parar de respirar por alguns segundos, certo? Mas ele ocorre de forma involuntária. A gente não pensa para você respirar. Nós temos músculos principais da respiração. Quais são eles? Diafragma, que é o músculo abdominal, e os músculos intercostais são os principais. Aí nós temos outros, esternocleidomastoideo, escaleno, entre alguns outros. Mas os principais são diafragma e intercostais. Esse processo, pessoal, esse processo de contração muscular, ele gera uma pressão negativa, fazendo com que o ar exterior adentre a cavidade pulmonar. Então, esse é o processo. Por que ocorre essa troca? Decorrente desta pressão negativa da contração muscular que consegue fazer com que o ar adentre a cavidade pulmonar. Uma coisa importante, pessoal, que isso só pode ocorrer se a parede pulmonar estiver intacta, né? Muitas vezes em acidente, em trauma, uma abertura externa não consegue gerar pressão negativa. Então o ar acaba entrando, por quê? Porque se a pressão pulmonar é negativa e aqui nós temos pressão positiva, as pressões tendem a se equivaler, certo? Então o que acontece? Se tem uma abertura torácica externa com caminho para o pulmão, o ar vai entrar, né, por essa cavidade e aí acaba fazendo, né, os pneumotórax. Uma coisa que é importante falar, pessoal, que a expiração é um processo, é uma ação passiva.
Não precisa esforço. A expiração ocorre pelo relaxamento muscular, né? Ou seja, quando eu inspiro, os músculos se contraem, diafragma se contrai, músculos intercostais se contraem, gerando essa pressão negativa e o ar entra. Então eu inspiro, musculatura respiratória está contraída e o pulmão está cheio de ar, certo? Quando os músculos se relaxam, ocorre a expiração. E é nesse processo de expiração que ocorre a retirada de CO2, de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, pessoal, eles são os detritos. O oxigênio foi usado pela célula, ocorreu todo esse processo de metabólico e aí a sujidade, podemos assim dizer, é retirada via plasma na corrente sanguínea e na expiração ele é expelido. Mas só para a gente entender um pouquinho mais sobre o processo, olha só, pessoal. Então nós temos os músculos diafragma, um músculo abdominal, né? Na inspiração ele se contrai, músculos, tem também peitoral, entre outros, mas principalmente os intercostais, eles se contraem, expandindo para o pulmão. O pulmão se enche de ar. Na expiração, musculatura se relaxa e o pulmão volta à sua formação de repouso. Mais uma foto ilustrativa que mostra a inspiração. Inspiração acontece o quê? Inspiração, pulmão se enche de ar, músculos se contraem. Expiração, pulmão em repouso, né? E a musculatura repousa, né? Ou seja, os músculos relaxam e o ar é expelido. Só para vocês entenderem, pessoal, o processo inspiratório ele tem uma média de 1 segundo e a expiração pode chegar até 3 segundos, né? A inspiração é mais relaxada, esse processo é mais lento. Pessoal, para vocês entenderem, a cavidade pulmonar, nas suas laterais, existem as pleuras. A pleura visceral, que é a pleura que recobre o pulmão, e a pleura parietal, que é a pleura que recobre a parede torácica. Entre esse espaço pleural, existe uma pequena quantidade de líquido que funciona mais como um lubrificante. Para quê? Para que o pulmão possa expandir. É uma pequena quantidade que funciona principalmente para deslizar, ou seja, quando o pulmão se enche, ele consegue acomodar. O risco maior é o quê? O risco maior nessas situações é quando tem um trauma externo ou não só por trauma, mas também e ocorre uma abertura, pode ser entrada de ar, de sangue, e aí esse espaço pleural começa a comprimir o pulmão e aí o pulmão perde a capacidade de fazer essa absorção. Pessoal, como que funciona o processo, né? O processo de oxigenação. Sempre é exigido, pessoal, por isso que na parte fisiológica é a parte natural, é como que eu estou respirando naturalmente. Inspirei, captei todo o ar na minha inspiração atmosférica, esse ar caminhou pelas minhas vias aéreas superiores, pelas minhas vias aéreas inferiores, durante isso ele foi umidificado, ele foi filtrado, né? E ele foi aquecido. E todo esse processo ocorre, chegou nos alvéolos. Quando chega nos alvéolos, a gente já entendeu que os alvéolos é onde ocorre a troca gasosa, é onde o oxigênio é captado pelas hemácias e o dióxido de carbono, que é o detrito do processo metabólico, é expelido. Ao chegar nas hemácias, via hemoglobina, que a hemoglobina é uma proteína carreadora de oxigênio, todo esse oxigênio ele vai caminhar, aí precisa de outro órgão fundamental, que é o quê? Cardiovascular. Então, ou seja, a hemoglobina captou o oxigênio, nesse processo ele vai para o átrio esquerdo do coração, ventrículo esquerdo, e aí ele é bombeado para toda a corrente sanguínea, certo? Então, quando ele é bombeado para a corrente sanguínea, ele vai até onde? Ele vai até os capilares. Os capilares, pessoal, é onde
ocorre a captação deste oxigênio para nutrir a célula. Então ele vai capilar, célula, e onde ocorre o processo metabólico. É onde este oxigênio vai ser usado para as funções celulares. Após esse oxigênio ser usado, o que ocorre? Ocorre a retirada dele, né? Essa troca que retira todo o CO2. O CO2 ele volta para a corrente sanguínea pelo plasma e o sangue desoxigenado. Esse sangue ele já vem pobre em oxigênio. Então, quando ele é bombeado pelo coração via ventrículo esquerdo, ele vai por ramos arteriais. Então, as artérias carregam sangue rico em oxigênio, leva nutrientes e oxigênio para todo o corpo, nutriu a célula, via capilar novamente, ocorre aqui, artérias, arteríolas, né? E esse processo ele vai voltar pelas veias. O sangue, o dióxido de carbono, que é o detrito, vem no plasma e toda a parte de sangue pobre em oxigênio vem via corrente venosa. Via corrente venosa ele chega então pela veia cava superior e inferior e ele chega onde? No átrio direito do coração. Do átrio direito, todo esse sangue vem para o ventrículo direito e aí, pessoal, é o único momento onde um sangue pobre em oxigênio passa por artérias. Via arterial pulmonar, ele vai para o pulmão. Estão entendendo? Então, ele vai para o pulmão, pelas artérias, e é onde ocorre todo esse processo. Então, aqui a gente junta, pessoal, tudo que eu já falei deste ar que entrou via aérea superior. Então, o ar entrou via aérea superior, mas nesse mesmo processo, o sangue pobre em oxigênio, ele está chegando pelo ventrículo direito do coração para o pulmão. Então, o oxigênio, o sangue pobre em oxigênio chegou no pulmão, o oxigênio chegou, ocorreu essa troca gasosa. O dióxido de carbono foi liberado via expiração, né? E o oxigênio foi novamente nutriu as hemácias. E aí ocorre o processo que a gente falou no início. Todo esse sangue rico em oxigênio, ele vai via veias. Então vocês viram que nessa pequena circulação ocorre o quê? As artérias inicialmente levam sangue pobre em oxigênio e daí as veias levam esse sangue rico em oxigênio do pulmão para o átrio esquerdo do coração, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e via artérias, né, cava superior, ali inferior, ele é liberado novamente para fazer todo esse processo de nutrição celular. Pessoal, isso daqui foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Onde ocorre todo esse processo, né? Olha só. O oxigênio chegou, o O2 foi até o lado esquerdo do coração, foi bombeado, ocorreu todo o processo, né? Nas células e tecidos foi nutrida, foi liberado o CO2 via lado direito do coração e foi liberado na expiração, que é exatamente o processo que nós já falamos sobre isso, né? Artérias, arteríolas, vênulas, que é o processo onde ocorre essa retirada de CO2 da corrente sanguínea.